Shalom para todas vocês, né? É um prazer poder estar aqui falando da palavra de Deus. Eu tenho buscado, nesses últimos dias, assim, analisar um pouquinho mais da palavra de Deus, baseada nas emoções dos seres humanos, porque nós temos vivido um tempo onde as pessoas estão muito cheias de problemas na alma, as pessoas estão. Tem uma pessoa entrando aqui. As pessoas estão muito angustiadas, né? As pessoas estão cheias de conflitos dentro do coração. Então, o nosso desejo é poder abençoar e ajudar essas pessoas, como a mim também, porque por mais que eu pregue a palavra de Deus, eu também tenho os meus conflitos, eu também preciso aprender a me conhecer e saber aonde o Eterno deseja me usar. E nós precisamos de entender isso, porque nós fomos chamadas, né, pelo Eterno para sermos restauradoras, né, das brechas, das veredas antigas. E é um tempo que nós precisamos de nos levantar para construir o reino dos céus. E Yeshua, assim, ele, em todo o tempo da sua vida, ele sempre aplicou ensinamentos que pudessem fazer os seus discípulos refletir sobre si mesmo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos disso. Nós precisamos de entender quem nós somos no reino dos céus, como que eu tenho agido nesses últimos tempos, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. E eu achei muito interessante esse texto de Mateus capítulo 13, né? E você que tiver sua Bíblia aí, você pode abrir. Eu vou ler só o início, né? Que está em Mateus capítulo 13, Matitiarro, que diz assim: Naquele mesmo dia, Yeshua saiu de casa e se sentou junto ao lago. Mas uma multidão tão grande se reuniu em torno dele, que por isso ele entrou em um barco e assentou-se, ao passo que a multidão estava em pé junto à margem. Ele lhes disse muitas coisas em parábolas. E ele disse: Um fazendeiro foi semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, e pelo fato de suas raízes não serem profundas, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Quem tem ouvidos, ouça. Eu queria falar para vocês, para mim, compartilhar com vocês, os tipos de solo que Yeshua trouxe para nós, como exemplo para a nossa própria vida. E eu quero começar com essa introdução, fazendo uma pergunta para mim e para você. Desses tipos de solo aqui, que tipo de solo você é? É interessante que o assunto do coração do homem, ele é aprofundado nesta parábola do semeador. Yeshua falava em parábolas porque era uma maneira dele fazer entender aqueles que desejavam descortinar os segredos da palavra do Eterno, daquilo que vinha da boca de Yeshua. Porque ele mesmo disse em várias passagens, muitos vão ler e não vão entender. Mas aqueles que estão com a mente aguçada para o conhecimento e o desejo de servir o Senhor, eles vão abrir suas mentes e vão entender por que Yeshua falava daquela maneira. E agora ele usa como exemplo, né, uma metáfora de 4 solos. Um dos primeiros solos, ele fala de um solo que era duro. Um solo, sabe aquele solo que a terra é socada, que parece que varrer a terra, foi varrendo, varrendo, varrendo. Eu me lembro quando eu era criança, na minha época as ruas eram de terra, né? O nosso quintal todo de terra. Então, eu tinha costume de varrer quintal, gente. Eu tenho uma mania de vassoura até hoje. Eu varria tanto o quintal
que a terra ia ficando socada. E eu jogava assim uma aguinha, para não dar muita poeira, e a gente ia varrendo, de maneira que a terra ficava tão seca, que ela ficava lisinha e brilhava, como se tivesse encerada, porque ela era tão varridinha que ela ia se compactando, né, e virando como se fosse um próprio cimento ali, né? Então, nós sabemos que aquela terra ali, ela não vai produzir nada. Então, nós temos a primeira terra, que é a terra dura. Ele fala também de uma terra pedregosa. Ele fala também de uma terra espinhosa e uma outra terra frutífera. Mas, quando você ouviu esse texto, com qual desse tipo de solo você se identifica? Como você, lendo esse texto, como que você se identifica diante desses exemplos que Yeshua disse? É interessante que a maioria não pensa, né, no primeiro solo, onde a palavra ela nem entra muitas vezes, mas quem não tem uma vida simples, tempo de reflexão, quem está sempre à beira do caminho, o que acontece? Ele tende a ouvir muito a palavra, sem que nunca tenha efeito sobre si. Então, a primeira terra que ele fala aqui, ele começa falando da semente que foi lançada à beira do caminho. Não sei se vocês já perceberam que quando a gente vai viajando na estrada, a gente vê geralmente na beira da estrada aquele monte de capim, né? Tudo seco, a não ser aqueles locais onde eles colocam muitas árvores e estão cultivando ali. Mas se você se perde no meio de uma estrada, você vai ver que o que está à beira do caminho é tudo seco, sem vida, às vezes aparece ali uma plantinha melhor. E nós podemos entender que o que dá à beira do caminho é mato. É uma terra que ninguém quer cultivar, que só dá coisas que não têm valor, que todo mundo passa, né? E não quer nem saber daquele local ali. Mas quando ele passa e vê, por exemplo, na estrada, né, aqueles lugares cheios de árvores frutíferas, aquele pomar maravilhoso, né? Então a pessoa já chama atenção e fala: nossa, que flores bonitas, que coisa mais linda. Mas aquela estrada que você vai seguindo, só vê capim seco, ela não chama a atenção. Ela não produz efeito. Por quê? Porque muitas vezes, amados, o nosso coração, ele fica endurecido. E por que o nosso coração às vezes fica endurecido? A primeira coisa que eu posso perceber é em questão de tempo. Por que eu estou falando de tempo? Porque às vezes a pessoa, ela não para receber a palavra. Ela não tem tempo para receber a palavra. Então, se ela não recebe o adubo, se ela não recebe a água do Espírito, se ela não está sendo regada, se ela não está sendo podada, então aquela árvore, aquela planta ali, ela não vai dar nada. E ela vai servir para deixar a terra mais seca ainda. De repente, quando olha, tá lá as galhas tudo seca. Então, a primeira coisa que Yeshua quis explicar aqui para nós é que no meio do povo de Deus existem esses que são solo, mas que seus corações são duros, porque eles não dedicam tempo à obra do Senhor. Mas também esse solo duro é porque muitas vezes as feridas e as dores não resolvidas, onde nós fechamos o nosso coração. Nós encontramos no nosso meio muitas pessoas que estão ali feridas na alma, elas sentem seus conflitos, suas dores, mas elas não vão lá resolver o problema, elas não vão lá para tirar a raiz da situação. E com isso, seus corações vão ficando mais endurecidos. Eles estão ali dentro da congregação, estão na internet, estão ouvindo a mensagem, estão ouvindo a palavra, mas o coração delas ainda está duro, elas ainda não estão quebrantadas. E a palavra de Deus diz que o que mais o Senhor agrada é de um coração quebrantado, um coração amolecido. É como se sicômoro, né? Porque o sicômoro é como uma cana aromática. E é tão interessante que quanto ele mais cresce, mais molinho por dentro ele fica.
Entende? Então isso fala de uma maturidade espiritual. Nós temos que ser assim, sabe? Quanto mais nós crescemos, mais quebrantados nós precisamos ser. Então esse coração que fica duro, queridos, primeiro é porque não dedica tempo para receber o que precisa. Segundo, porque as suas feridas ainda estão ali, tem que tirar, tem que cavar, sabe? Tem que abrir assim. Eu vejo aqui no meu quintal as nossas plantas, em torno delas é feita uma coroa para que a grama não invada aquela coroa e as plantas né? A raiz vai embaraçar na grama, porque a grama ela sufoca a raiz da planta. Então é feita aquela coroa em torno da planta para que a grama não venha, né, sufocar e ela não poder crescer. Mas a gente vê que há muitas pessoas que estão com o coração endurecido por isso. Mas também porque elas não reconhecem a voz de Deus em sua palavra. Sabe quando está ali aquela pregação e a pessoa está ouvindo apenas o pregador? Ele não está vendo Deus falando? Ele ainda não está sendo tocado? Porque quando nós somos quebrantados, uma única palavra que é proferida, aquilo já toca em nós. Porque o nosso coração está aberto, está receptivo para ouvir a voz de Deus. E nós precisamos, nesses dias, de amolecer esses corações, porque Deus agrada de um coração arrependido, um coração que se volta para Ele, um coração que deseja, sabe, ser trabalhado, de ser podado, né, de ser passado pela, como se diz, né, pelo processo da cura. E muitas vezes nós lemos a palavra, mas nós não entendemos. A gente está lendo por ler. E aquilo passa a ser apenas histórias. Mas aquilo ali não chega dentro de nós. E não consegue entrar lá dentro de nós e fazer um trabalho. Porque a palavra ela vem para limpar as gavetas emperradas da nossa alma. Há muita coisa suja dentro de nós. E é por isso que Jeremias, no capítulo 17, ele fala, né? Vasculha o meu coração. E é isso que nós precisamos, pedir ao Eterno que venha vasculhar, que venha tirar os impedimentos, para que a gente possa, o quê? Aprender a ouvir a voz de Deus. E essas pessoas, o que elas fazem? Fulano, ora por mim. Fulano, quando você estiver orando, clama pela minha vida. Sabe? Mas elas mesmas não buscam. Mas uma outra coisa que esses corações duros costumam fazer, eles ouvem sem nenhuma intenção de praticar e de mudar de vida. Entra ano e sai ano, a pessoa está na igreja, mas ela continua com o mesmo caráter, ela continua com as mesmas atitudes, ela continua com os mesmos pensamentos, na mesma mistura. Por quê? Porque esse coração está acomodado. A terra dura está acomodada, está compactada, ela não quer receber mais nada. E o que vem não entra, porque há uma dureza no coração. Então, o que nós podemos entender? Que o coração, né, ele precisa ser trabalhado, ele precisa receber os nutrientes certos para que ele possa realmente amolecer e ser um lugar produtivo para o reino de Deus. Mas aqui nós encontramos também o segundo coração, a segunda terra, o segundo solo, né? É interessante que o coração com esse segundo solo, ele reconhece a palavra de Deus pelo que é. E que coração é esse? O segundo coração. É o coração que tem pedras. Aqui onde eu moro tem alguns sítios aqui que são bem cheios de pedras. O que eles tiveram que fazer? Trazer caminhão de terra para poder ter condições de plantar naquela terra, porque tem tanta pedra que as pedras, como se diz, né, não permite o crescimento também. Mas o que nós podemos ver aqui? Que a palavra, ela traz alegria para essa pessoa. A pessoa se entusiasma. Mas esta pessoa, ela não tem raiz em si mesma. Entende? É como o crente mato, né? O mato, ele dá em qualquer lugar, não é verdade? Mas se você arrancar o mato, passa alguns minutinhos já está murcho. Você pode até colocar ele dentro da água. Ele vai murchar rapidinho.
Por quê? Porque ele não cria raízes. Ele não está recebendo a seiva verdadeira. Então ele seca rápido. E essas pessoas, nós que somos esse solo pedregoso, somos essa pessoa que fica empolgada com a obra quando conhece uma coisa. Nossa, aprendi isso, aprendi aquilo. Mas de repente ela esfria novamente. Aquele entusiasmo passa rápido. Por quê? Porque a pessoa não tem raiz. Ela não tem base. E nós precisamos de nutrir as nossas bases para que nós possamos crescer. Mesmo que tenha pedras, nós conseguimos sobressair no meio delas. E nós podemos ver que essas pessoas que têm um coração pedregoso, elas têm outras coisas dentro dela também, entende? Que nós entendemos como essas pedras, como o campo que tem as pedras, tem a terra, né? Mas as pedras, elas atrapalham também o desenvolver da obra de Deus nas suas vidas. E que pedras seriam essas? São emoções que não foram resolvidas ainda. São os medos que a pessoa carrega. Muitas vezes a ira, muitas vezes a depressão, a amargura e até mesmo a falta de perdão. Então, com isso, elas podem até ter raízes, mas essas raízes, elas competem com a palavra. Entenderam? É aquilo que eu falei. A terra, tá lá a planta. Aí vem a grama vai invadindo o espaço daquela árvore que está ali crescendo. Então, se não arrancar em volta, se não tirar ali, aquela raiz ela vai entrar ali no fundo e ela vai acabar o quê? Embaraçando na raiz daquela planta e aquela planta não vai ter como crescer. Ela não vai conseguir desenvolver. E nós encontramos, infelizmente, no nosso meio, muitas pessoas que estão vivendo assim. Porque o seu problema, a sua doença, os seus traumas, as suas emoções, elas estão embananadas com a palavra de Deus. Elas não souberam ainda separar os seus conflitos e permitir que a palavra de Deus venha trazer cura e alimento, né, saudável para a sua própria vida. Porque elas ainda conservam dentro delas as pedras. Então, amados, nós precisamos tirar as pedras. Essas emoções que não foram resolvidas ainda. O que mais encontramos no meio do povo de Deus é a gente com medo de tudo. Por quê? A pessoa medrosa, ela demonstra incredulidade. Porque quando nós cremos e confiamos, o próprio Deus, né, a palavra diz que nós devemos lançar fora o medo. Porque o amor de Deus, ele tem que suprir essas nossas carências. Quando o Eterno entra em nós, por meio do seu Ruach HaKodesh, o seu Espírito Santo, ele vem para isso, ele vem para limpar dentro de nós, ele vem para purificar, através da Torá, através da palavra, através da obediência. E assim, eu falo que eu conheço várias pessoas que têm um testemunho tão lindo a respeito da transformação que veio quando elas se permitiram serem curadas. Mas tem gente que alimenta aquela pedrinha, tem gente que gosta de conservar aquela pedra. E com isso a palavra de Deus chega e ela não consegue ruminar, porque tem ali algo que está impedindo esse crescimento. Não sei qual é o seu caso, minhas irmãs, mas um coração cheio de pedra, é preciso arrancar essas pedras. É preciso remover, porque essas pessoas, elas conservam dores, feridas que precisam de cura. Essas pessoas, elas precisam de uma limpeza profunda debaixo do solo, entende? Porque são coisas que estão lá escondidas. E muitas vezes a pessoa tem uma aparência de uma árvore boa, mas ela não dá fruto, sabe por quê? Porque as suas raízes não foram limpas. As raízes, elas estão embaraçadas nas pedras. Então, se nós não trouxermos para dentro de nós essa limpeza, essa purificação, nós não vamos conseguir ser o quarto solo que produz frutos. Então, é preciso a gente tirar essas pedras. Eu não sei se você tem pedras na sua vida, né?
Eu creio que eu tenho as minhas e eu sei que eu preciso arrancá-las, porque são essas pedras que vêm muitas vezes e que impedem que a palavra de Deus faça a obra dele dentro de nós. Que essa palavra venha curar, que essa palavra venha trazer maturidade, crescimento. Então, o que nós podemos ver? Que esse coração, ele precisa de tratamento antes de receber a palavra. Muita gente quer conhecer a Torá, fica maravilhado em conhecer a palavra de Deus. Nossa, que coisa linda, que histórias, que testemunhos. É muito lindo. Mas para que essa palavra possa entrar, primeiro nós precisamos de passar pelo processo da limpeza. E o problema é que muitas pessoas não aceitam passar pelo processo. Elas querem receber a palavra sem ter limpado o lugar para a palavra entrar. Então fica aquela confusão. E é por isso que muitos desanimam no meio do caminho. Por quê? Porque elas não estão aptas ainda, não estão maduras para que elas possam receber, né, o maior de Deus. Imagina uma coisa tão grande entrar no espaço que já está entupido. Não vai ter lugar para a palavra agir. Então, esse coração precisa de ser curado. É por isso, irmãs, que nós precisamos de ter no nosso meio pessoas que discipulem outras pessoas, que ajude as pessoas a se libertarem, porque a pessoa nem bem chegou na igreja, vamos dizer assim, e já está colocando a pessoa ali na linha de frente, porque ela tem uma voz bonita, então vai lá cantar. Porque ela sabe, ela tem eloquência no falar, então pode pregar. Mas quando você vai ver aquela pessoa, ela está toda estragada por dentro. E nós precisamos de cura, porque uma coisa mais linda que eu acho na palavra é que a graça de Yeshua, ela é dada de graça para nos limpar, para nos purificar. Mas a Torá, ela é dada para quem já está limpo. Vocês estão entendendo? Porque quando a gente já está lá na lama do pecado, você consegue guardar alguma lei? Consegue obedecer ao Eterno? Não consegue. Então, primeiro tem que tirar daquele lugar, arrancar dali, sabe? Dar aquela limpada, pegar aquela plantinha, colocá-la dentro de uma água, deixá-la de molho ali uns dias para criar raízes boas, fortes, né? Que é a água do Espírito. E coloca ali e vai cuidando. Quando vê que a árvore está assim, começando a produzir folhas novas, aí você planta. Planta, porque ela vai estar forte para receber o mais de Deus. E é tão interessante que no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: por isso, olha como ele fala, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Olha que versículo mais profundo. Rejeitar as imundícies, as pedras, e receber a palavra com paz no coração, com tranquilidade, sem medo, sem angústias. E aí, quando o coração está receptivo e preparado, a palavra vai vir, queridos, e vai trazer cura para a nossa alma. Vai nos libertar de todas as coisas. Mas, o que nós podemos ver? Nós vemos aqui 3 problemas que nós identificamos, que Tiago disse. O primeiro é impureza. Quando se fala de impureza, queridos, eu falo que nós precisamos libertar das nossas sexualidades imorais, das nossas práticas imorais, porque às vezes a pessoa não está no ato, mas está na mente. A mente está ali o tempo todo só pensando naquilo, vamos dizer assim, né? A pessoa está ali só pensando, né? Prostituindo com os pensamentos. E quando Yeshua diz que só de olhar já adulterou, é porque ele fala de do outro mandamento que diz não cobiçar. Porque a pessoa está ali cobiçando, mas não fez nada, mas está cobiçando, mas uma hora cai. Porque um pecado vai puxando o outro. Então, nós temos que limpar das nossas impurezas. E essa impureza, irmãos, é no sentido
da nossa sexualidade, as coisas que nós falamos, ter cuidado, né, para não falar coisas maliciosas no sentido de lascívias, imoralidade, falando palavrão, né? A gente tem que entender que impureza não é só esse lado sexual, mas existe guardar as coisas no coração, sabe? Nós vamos sujando a nossa alma. E quando você usa o corpo para cometer o pecado, a alma é atingida, porque o corpo só é um invólucro da alma. E quando você pratica o pecado, o que acontece? Quem vai sentir não é o corpo, não, é a alma. É a alma que vai receber os nutrientes do pecado. E com isso, a pessoa vai produzir só coisa ruim. Mas aqui, Tiago fala também, além da impureza, ele fala da maldade. Às vezes nós agimos com tanta maldade no nosso coração, sabe? Falamos mal das pessoas, lachon hará, né? A gente às vezes tem tanta maledicência nas palavras, julgamentos, juízos. Mas também ele está falando aqui de um orgulho, que é, no caso, esse egocentrismo, né? Que para mim é uma falta de humildade. Porque às vezes eu só penso em mim, tudo que eu faço em prol do outro é porque eu estou pensando em mim. Eu quero meu engrandecimento. Eu vou ajudar o outro porque as pessoas vejam que eu ajudei. Eu vou fazer isso porque é o meu orgulho, entende? Ou até mesmo saber receber de alguém algo que Deus está enviando, ou talvez saber receber o que Deus tem para ela. Então, queridos, nesse caso aqui, somente com techuvá, arrependimento e quebrantamento é que pode resolver isso. Porque tem consequências. E qual que é a consequência? A semente brota, mas ela não permanece. A palavra vem, produz nada. Por quê? Qual que é o caráter dessa pessoa que tem uma terra cheia de pedras? Essa pessoa é uma pessoa imediatista. É aquela pessoa que ora e fala, Deus, resolve o meu problema e é para agora. É aquela pessoa que quer dar ordens para Deus, dizer, Deus, é assim que eu quero que o Senhor faça. É aquela pessoa cheia de ansiedades. Aquela pessoa que está sempre desesperada, que não se contenta com o que tem, está sempre querendo mais, ela quer resolver tudo muito rápido. Então, essa pessoa ela não vai produzir nada. É o tipo de pessoa também que não termina aquilo que começa. Alguém aqui já fez isso? Começou a fazer algo? Ou queridos, nós temos um pouquinho de cada uma dessas terras, desses solos. Nós temos. Se a gente for fazer uma análise da nossa vida, nós temos um pouquinho de tudo. Então, essa terra cheia de pedra é aquela pessoa que não termina aquilo que começou a fazer. Talvez os planos que faz, começa ali a produzir algo, de repente parou. Quando vai ver, já está encostado aquilo ali. É uma pessoa inconstante. A pessoa fala assim, eu vou fazer um regime. Aí faz um mês, no outro mês já, tá comendo é tudo. A pessoa faz um voto a Deus e não vai até o fim, né? A pessoa começa a construir algo e deixa sem acabar. Então, essa pessoa ela não tem firmeza. Eles são levados pela onda. E é por isso que seus corações não produzem nada. Ou seja, queridos, essas pessoas, ao sinal da primeira dificuldade, elas vão o quê? Desistir. E a gente vê muita gente assim, desistindo do chamado, desistindo do caminho, desistindo do emprego, desistindo do namoro, do casamento, da criação do filho, desistindo de tudo. Por quê? Quando a dificuldade surge, desisto, quer mais não. Nós não podemos ser assim. Sabe por quê? Porque nós somos servos do reino dos céus. Já pensou se Yeshua tivesse desistido de ir para a cruz? De subir lá no madeiro? Se ele tivesse desistido? Se Deus tivesse desistido de enviar Yeshua? O que teria sido de nós? Mas, queridas, quando nós persistimos naquilo que Deus nos propõe, nos nossos planos seculares, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero produzir algo. Isso não é pecado, querido. Você querer ganhar dinheiro também não é pecado, não. Sabe? A gente às vezes espiritualiza as coisas que não são para espiritualizar.
Pelo contrário, se a gente está passando e mendigando pão, é que tem alguma coisa errada. Mas quando não me falta nada do que eu preciso, as coisas me vêm. Claro que somos provados, mas quando nós passamos pela provação e nós produzimos, né, vamos ver resultado lá na frente por causa da nossa fé. Então, queridos, nós temos essa certeza que Deus está conosco. Mas muitos têm desistido do caminho. E isso, queridos, é umas coisas que vão acontecer nesse tempo, né? Vai haver muita apostasia. Porque quando surgir as dificuldades, as pedras forem julgadas em nossa cabeça, nós vamos desistir. Então, se você tem algo aí na sua vida que você começou e que você desanimou, quem sabe hoje é um dia de recomeço, é um dia de você dizer, não, eu não vou deixar pedra nenhuma entrar na minha vida, eu vou jogar tudo que não presta para fora e eu quero sim a pedra angular. Eu quero construir nessa pedra, nessa rocha de Zur, que é Yeshua, porque ele diz que ele é a rocha e sobre ele nós temos que construir nossa casa. Essa é a única pedra que traz segurança para nós. É essa pedra que andou 40 anos com o povo no deserto. Israel rodava e a pedra estava lá. Essa mesma rocha que veio dela água para que pudesse matar a sede deles. Então, essa rocha, sim, é a base, é a Torá, é a palavra de Deus, é nela que nós temos que firmar. Mas eu te faço uma pergunta. Como você descreveria a parte baixo da superfície da sua vida, da minha vida, que os outros não enxergam? Tem raízes, queridas, que precisam ser arrancadas, tirar o impedimento. Tem muita coisa que vocês não conseguem enxergar em mim, que está lá. Só eu conheço essas pedras, só o Eterno conhece essas pedras. Então existem pedras que somos nós que precisamos tirar. E a gente às vezes fica esperando que os outros venham limpar o nosso solo. Sabe? Nós precisamos de deixar de ser preguiçosos e arrancar de dentro de nós, ou seja, nos levantarmos e dizer, não, eu vou prosseguir nessa fé, eu vou em frente. Então fica essa pergunta para nós. Como que você pode descrever o seu coração nesse exato momento? Como que ele está lá de baixo, naquele lugarzinho que só você conhece, e que o Ruach HaKodesh pode penetrar, porque ele é o único que pode sondar o coração dos homens e extrair lá de dentro toda a essência. Então, fica aqui para nós. Mas existe o terceiro solo, e aqui fala de um solo espinhoso. O solo espinhoso é aquele que tem uma boa terra, porque ele produz espinhos, né? Ele tem uma boa terra, sem os empecilhos, para que as raízes, né, elas possam descer e se firmar lá embaixo. Mas quem são essas pessoas cujo solo é espinhoso? Essas pessoas são pessoas muitas vezes resolvidas. Elas definem, determinam e estou fazendo, corajosas. São pessoas saudáveis. São pessoas curadas, equilibradas. Mas sabe o que acontece? Este solo, como diz aqui a palavra, ele fica sufocado por duas coisas. Yeshua disse elas. A primeira são as preocupações ou cuidados desta vida. Se você já acorda pensando nas suas dívidas, no carro que você quer comprar, na casa que você está construindo, no trabalho. Queridos, nós estamos focando coisas. Não é pecado você desejar essas coisas. Mas se isso se torna uma preocupação, significa você está antecedendo algo que você vai fazer depois, que você vai ter que ocupar. Né? Aqui tem duas palavras, pré-ocupar. Né? Como que eu vou me ocupar naquela situação, Senhor? Como é que eu vou me ocupar ali? Entende? Então, muitas vezes nós estamos criando até mesmo alguns sofismas, incredulidade, porque eu estou
precipitando em algo que só Deus conhece o futuro. Entende? Então, quando nós desejamos algo e buscamos por algo, nós precisamos de desligar as preocupações. O que é que tem ocupado o seu coração? O que é que tem ocupado a sua mente? É as dívidas? É a filha que abandonou? É o filho que está na droga? É o desemprego? O que é que nos preocupa? O que é que está sendo o cuidado da nossa vida? Nós podemos orar, irmãs. Podemos ler a palavra, mas se isso é o que mais ocupa o nosso coração, a Bíblia diz que aquilo que mais ocupa o nosso coração, ele se torna o quê? Nosso ídolo. Entende? Então não adianta orar, buscar Deus, fazer propósito, se nós estamos ocupando a nossa mente com as preocupações. Se nós não estamos descansados no Senhor, porque essas coisas vão sufocar a obra de Deus em nossa vida. Você e eu somos saudáveis, já fomos curadas, já fomos libertas, mas aí eu fico o tempo todo preocupada. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para pagar aquela conta? Essa doença que chegou, meu filho, minha filha, meu neto, entende? Essa pessoa, a palavra, ela chega no coração dela. Ela brota de forma saudável, mas ela morre. Por causa de quê? Por falta de ar. Uma pessoa preocupada, como é que ela fica? Ai, meu Deus. E fica, não é assim, com falta de ar? Ela perde o ar. Mas além dela ficar com falta de ar, ela perde também o sol. Sabe por quê? Porque ela se prostra. Ela fica lá, ó, batendo cabeça o tempo todo. O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aí, ao invés dela ir fazer uma caminhada para tomar um solzinho, ao invés dela sentar lá no sol e ficar ali gastando com o Senhor, olhando para a natureza, olhando para o céu, ganhando, como se diz, a vitamina D. Por que hoje as pessoas estão com falta de vitamina D? Porque fica tudo dentro de casa, com seu celularzinho na sombra, descansando. Mas ninguém quer sair para a rua para caminhar, para poder conversar, ver gente. Tem pessoas que não sabem nem quem são seus vizinhos, não tem mais convívio. Eu lembro quando eu era criança e depois também, quando eu me casei, queridos, era tão gostoso. Eu lembro que a minha mãe ia fazer um bolo, não tinha o ovo, ela falava, ela me chamava de Meli, Meli, vai lá buscar um ovo lá na casa da vizinha. E aí ela fazia o bolo, o que ela fazia? Dividia o bolo com a vizinha. E eu aprendi isso com a minha mãe. Quem entra na minha casa tem que comer, porque eu aprendi isso. De dividir, de compartilhar, de conviver, de relacionar. Então, queridos, quando nós só ficamos bitolados dentro de nós, com as nossas preocupações, esquecendo de dividir, porque enquanto você divide, deixa a preocupação, as coisas na mão do Senhor, que isso é fé, emuná, então a gente vai viver a vida. Mas hoje as pessoas estão vivendo assim, atrofiadas, dentro de seus quartos, sabe? Hoje, nos lares, a gente percebe que está cada um num canto. O marido de um lado, a mulher do outro, os filhos para o outro. Não há mais convivência, relacionamento, sentar-se à mesa. É por isso que tem Shabat, irmãos. Que o Shabat é uma oportunidade da gente se relacionar, comer junto, porque a semana inteira estava trabalhando, não tinha tempo. Mas o Senhor nos dá um momento de descanso. Ele dá um momento para a gente relaxar das tensões do dia a dia. Mas nós precisamos, além do ar, do sol, nós precisamos de água. Um crente que não tem Ruach HaKodesh, ele não tem nada, porque fica seco. É só as pedras mesmo, né? Só tá lá os espinhos. Então nós precisamos da água, porque é a água que vai amolecer e vai soltar as pedras. É o Ruach HaKodesh que faz essa obra em nós. E Yeshua disse, eu vou para que ele venha. O Espírito da verdade que o mundo não conheceu. Então, queridos, nós precisamos dessa água na nossa vida, do Ruach HaKodesh, que seja derramado sobre sua vida hoje, que vai amolecendo nossos corações, vai trazendo pensamentos mais saudáveis, porque quando a gente olha para esse coração, para esse solo espinhoso,
o que nós podemos ver? Que essa pessoa, ela não tem uma vida simples. Sabe por quê? Porque ela está cheia de responsabilidades, de atividades. É uma pessoa super ocupada. Ela não tem tempo para buscar o Senhor, ela não tem tempo de estar em comunhão, ela está sempre correndo atrás de alguma coisa. E essas coisas são os espinhos. É tão maravilhoso quando o Senhor ele criou o jardim do Éden ali. A palavra de Deus diz que o jardim tinha tudo que Adão precisava, ele não precisava se preocupar com nada, porque Deus deu tudo pronto. Lá já tinha os alimentos necessários para a sobrevivência dele. Mas quando ele pecou, o que aconteceu? Começaram a nascer os espinhos e os abrolhos. Queridos, quando nós pecamos, os espinhos e os abrolhos vão chegando. E eu vou dizer uma coisa para vocês: preocupação é incredulidade. Quando nós não descansamos no Senhor, é porque nós não estamos confiando que Ele pode fazer todas as coisas. E Ele sabe o fim de todas as coisas. Então, nós precisamos de entender que temos que ter responsabilidades na nossa vida, mas elas não podem nos sufocar. Nós precisamos ter tempo para buscar o Senhor. Nós precisamos ter tempo de ter comunhão com as pessoas, sabe? A gente faz esses relógios de oração, é para dar às pessoas oportunidade de buscar o Senhor, porque o Senhor não precisa disso não. Deus é suficiente em si mesmo, entende? Nós oramos e buscamos, é para nós mesmos. É para nós crescermos na presença dele, sermos saciados. Porque quando a gente está ali naquele propósito, é nós que crescemos, é nós que vamos nos enchendo. Então é maravilhoso tudo isso, essas responsabilidades espirituais. E às vezes as pessoas têm tanta responsabilidade no propósito de si mesmo e esquecem as coisas do Senhor. Uma outra coisa que nós podemos ver nesse coração espinhoso são aquelas pessoas que não sabem dizer não. Eu já fui muito assim, irmãs. Eu tinha muito medo de magoar as pessoas, então eu falava sim para tudo. E a minha filha cresceu assim. Eis-me aqui, fazia tudo. E ela tem mais 2 irmãos, né, meus outros 2 filhos, e eles sempre ganhavam e ela sempre era deixada de lado, eles sempre abusavam dela porque ela não sabia negar nada para eles, porque ela me via fazendo isso com outras situações. Não posso negar, eu não posso. Queridos, mas a Torá me amadureceu nisso, entende? Porque eu achava que ser crente era ser bobo. E por causa, muitas vezes, das nossas bobeiras, das nossas aceitações, nós falhamos e erramos com o eterno. Porque nós vamos aceitando tudo, entende? Então, nós precisamos aprender a dizer não. Mas essa pessoa também, cujo coração o solo é espinhoso, ela não sabe ser podada. Ela não sabe ser podada e por isso ela não dá fruto. Porque nós temos que aprender a receber críticas. Isso poda a gente, irmãos. Porque as pessoas são o nosso espelho, elas que nos enxergam. Você consegue olhar para dentro do seu olho, se não for num espelho? Mas as pessoas nos enxergam. Então, nós precisamos ser podados. E Yeshua diz que aquele que é podado, ele produz mais ainda. Então, nós temos que aprender a ouvir o xingamento de Deus mesmo, as repreensões do Senhor. E abrir o coração para mudanças, para que a gente possa ser melhor, né? Mas essa pessoa cujo solo é espinhoso também, ela pode até ser uma árvore linda, aquela aparência bonita, mas toda a sua energia vai para onde? Para as suas atividades. Ela é um crente, tá ali. Quem olha fala, nossa, que bonito, você ora tão bonito, né? Você fala tão bonito. Mas ela gasta mais tempo com as suas próprias coisas. E é por isso que vem o segundo ponto, que é o fator, que é o engano das riquezas. Porque a pessoa está sempre em busca de alguma coisa e ela nunca se satisfaz. Queridos, nós nos perdemos na procura de melhorar as nossas condições econômicas. Muitas vezes, por causa do dinheiro, da ganância, da posição, nós nos deixamos perder no caminho por causa disso.
E nós sabemos que esse mundo, ele se torna bem mais real do que o mundo espiritual e eterno. Então, nós precisamos buscar também as coisas do reino de Deus. E para a gente terminar, amados, nós temos o quarto solo, que é o solo que produz fruto, né? Ou seja, o solo frutífero. Se a gente for olhar nesses 4 solos, nós vamos sempre querer ser este solo, né? Esse solo que dá fruto. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 8, versículo 15, o que que diz? E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservaram num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, Lucas está falando disso, ele complementa a mesma passagem de Mateus. Ele mostra que se nós queremos ser esse solo, nós precisamos o quê? De ouvir a palavra, conservar no coração, guardei tua palavra no coração para não pecar contra ti. Aí nós vamos ser pessoas honestas e boas e vamos dar frutos com perseverança. Então, essa terra produtiva, a primeira coisa que ele fala aqui é que esse solo ele é tov meod, muito bom. É uma terra boa. O que significa ser uma terra boa? Significa ser uma terra formosa, atraente, virtuosa, né? Seja em aparência ou em utilidade. É uma terra harmoniosa. A gente entende também que o fruto do Espírito, ele se manifesta naturalmente nesse solo. Por quê? Porque a fonte de água viva flui ali, flui nessa terra. Então, se nós queremos ser essa terra frutífera, a primeira coisa que nós precisamos é ser bom. Mas a bondade, ela gera em nós o quê? Generosidade. Porque tem gente que é boa, mas não faz nada. A benignidade é a ação da bondade. Fulano é tão bom, mas o que ela está fazendo para mostrar a bondade dela? O que é ser generoso? O que é ser uma terra que produz frutos? É ser bom por dentro. Não é ser bom por fora. Tem muita gente que é boazinha por fora. Ela faz um monte de coisa que chama a atenção da gente. Mas por dentro ela não é aquilo que ela expressa. E isso fala de caráter interno, que nós usamos no hebraico a palavra kavaná, intenção do coração. Isso significa, irmãs, que a integridade é o que produz resultados, é o que vai fazer a diferença quando nós somos generosos por dentro. Essa pessoa, ela tem frutos internos. Ela está sempre pensando coisa boa. Ela está sempre pensando no outro. O que eu posso fazer de melhor para fulano? Entende? Não há espaço para pensamentos maus. Porque o fruto do Espírito, né? Os frutos internos são o fruto do Espírito. E os externos são os resultados na formação de vidas que se multiplicam. Os frutos que vão dando, o fruto que nós vamos colhendo. Então, é isso que é ser generoso. Mas Tiago está falando aqui também que ele é ouvinte da palavra. Sabe o que é ser ouvinte da palavra? Não é só ouvir o que igual eu estou aqui pregando, não, irmãos. É discernir a voz de Deus. A Emily é boca de Deus nessa hora. É ela que está falando ou é o Eterno? É o Eterno ou é ela que está falando? Queridos, antes de pregar, a palavra tem que passar por nós primeiro. Isso aqui tem que fazer uma lavagem dentro da gente. Quando eu estava ministrando isso aqui, essa palavra, Deus foi me mostrando pontos da minha vida que precisam ser modificados. Porque quando nós discernimos a voz de Deus, tem que haver mudança. Porque a voz de Deus, ela modifica a sua vida, baseada na palavra, e não no que os outros pensam, não no que eu acho. Nós temos que discernir a voz de Deus para que ela faça uma mudança em nós, a palavra que nos transforma.
A palavra diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, conhecereis a Torá e a Torá vos libertará. Mas nós encontramos aqui também, em Lucas, que essa pessoa, ela é também retentor da palavra. Sabe o que é isso? Ela, agarra nessa palavra. Aquela palavra está lá agarrada nela. Opa, isso aqui eu não vou abrir mão nunca. Isso aqui está produzindo em minha vida. Está trabalhando dentro de mim, eu estou sendo purificado. Podem julgar pedra e achar que você está no caminho errado, mas tenha certeza que aquilo está te fazendo bem. Você retém a palavra dentro de você. Você agarra aquela palavra. Você não troca sua fé. Você não negocia sua fé por nada. E é isso que nós precisamos. Mas também a terra que produz frutos, ela é frutífera. Ela pratica o que recebe e multiplica. Deu para entender? Ela pratica o que ela recebe e multiplica. É aquilo que Yeshua disse: aquele que ensinar e guardar um dos meus pequeninos mandamentos, mitzvot, será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, será uma terra boa, será uma terra frutífera. E para finalizar, essa terra é aqueles que são perseverantes. São aqueles que não desistem em circunstância diversa, nas provações, não abrem mão mesmo, sabe? Essa pessoa, querido, ela dificilmente alguém consegue ter o perfil dela. Mas para a gente alcançar esse perfil, a gente não pode andar sozinho, não. Ninguém consegue ser uma terra boa andando sozinho. Nós precisamos de alguém que cuide do nosso coração. Alguém que venha nos nutrir. Alguém que venha nos regar. Nós não podemos ser uma plantinha plantada solitária. Nós precisamos de ter um campo. E nós vamos produzindo frutos. Aqueles frutos têm sementes que são replantados e a gente vai o quê? É aquilo que falou, produz 100, 1000, milhões e milhões de milhares. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de alguém que cuide de nós. A gente é uma planta, não é? Mas quem é que vai nos regar? Quem é que vai nutrir a nossa vida? É quando nós temos comunhão uns com os outros. Quando você chega e fala, olha, Emily, isso aí não é legal. Tem que tirar isso aí da sua vida, que isso aí eu vejo que está te atrapalhando. Irmãos, nós temos que ser abertos às críticas, sabe, aos conselhos. Porque se vem da parte de Deus, querido, pode ser quem for, eu tenho que ouvir, se ele é boca de Deus. Então, nós não podemos pensar que podemos ser esse crente que não precisa de ajuda, nós precisamos. Tem irmãs que me ligam às vezes, vão me dando conselhos, eu vou meditando, eu vou pensando e reagindo, queridos. Nós precisamos de mudanças. E eu quero terminar com algumas perguntas para nós. Depois de tudo que nós falamos, com qual dos solos você se identifica? Para pensar aí. Segundo, o que eu preciso fazer baseado nisso? E terceiro, quem pode me ajudar a caminhar para ter um coração com solo mais frutífero? Quem pode? E quarto, tenho discípulos? Estou demonstrando os frutos externos do solo frutífero? Onde estão as nossas obras? Quantas almas nós já produzimos? Já estamos no meio do ano, queridos. O que nós já produzimos para o reino de Deus? Será que temos dado fruto de verdade? Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Não é ficar aqui fazendo encontrinho entre nós, não. Nós estamos sendo alimentados entre nós. Mas a gente recebe para passar. É para plantar de novo, né? Os nossos frutos a gente vai plantando. Então eu quero deixar essa mensagem para mim e para você. Para uma reflexão na nossa vida. Que solo
eu sou. Que solo eu e você somos. Eu quero orar com vocês e agradecer ao Senhor por essa palavra em nome de Yeshua.